Vamos então para o quarto equipamento. Diga comigo: responsabilidade. Ter uma missão, ter propósito, receber promessas de Deus, também implica em receber responsabilidade. Deus não conta com pessoas irresponsáveis. Irresponsáveis não faz parte do plano de Deus. Não faz parte do caráter cristão. Tem que ter responsabilidade. E aqui nós entramos nos versículos 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Veja o nível da responsabilidade que Deus está entregando a Josué. Entregou a missão, entregou tudo, fez promessas, mas agora chama para ele. Essa responsabilidade é dele que vai ter que meditar. O texto hebraico diz literalmente na Torá, porque o que Josué tem escrito é simplesmente o Pentateuco, não tem outra parte da Bíblia escrita ainda. É até Deuteronômio, e literalmente é Torá, e Torá é o que chama de lei, o Pentateuco. Penta, 5, e teucos, rolos, os 5 rolos. E aqui é tudo o que ele tem, mas ele tem a responsabilidade, porque quem trabalha para Deus, do reino de Deus, tem que depender da palavra de Deus. O nosso mapa, o nosso guia, a nossa orientação está na palavra. E o cristão que não tem a responsabilidade de buscar a orientação de Deus na palavra, ele pode querer orientar as pessoas por si mesmo. Ele pode querer forjar orientações espiritualistas. Levar para o campo místico. Eu creio na revelação, creio na profecia, mas nada substitui a profecia das profecias. E louvo a Deus porque esta é uma igreja continuista. Mas a profecia canônica é esta. E Deus nos chama a responsabilidade quando diz: tão somente esforça-te. É um esforço para lutar com os guerreiros lá fora, esforço para lutar com os inimigos, esforço para conquistar e esforço para meditar na palavra. E grande é este desafio porque ele é pessoal. Essa responsabilidade o pastor não pode fazer por você, o esposo não pode fazer pela esposa, a esposa não faz pelo esposo, o filho não faz pelo pai, o pai não faz pelo filho. Cada um tem que ter a responsabilidade, a menos que seja uma criança, de buscar a orientação de Deus por meio da sua Torá. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que prudentemente, olha, você investe e Deus recompensa. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A palavra é uma orientação viva. Eu trabalhei muito tempo numa empresa aqui em João Pessoa por 9 anos. E teve um momento de profunda crise lá. Eu cometi um erro num serviço.
E o meu patrão, ele ficou pegando fogo. E ele mandou me chamar no escritório. E eu tinha que assumir a minha responsabilidade como cristão. E aquele temor de enfrentá-lo. E quando eu fui subindo a escadaria, a palavra veio ao meu coração. Que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então eu fui com a palavra branda quando ele estava com furor, e Deus mudou a situação. A palavra, irmão, a cada momento ela nos instrui para que nós possamos nos conduzir prudentemente. Aí você recebe uma missão de Deus, e essa missão pode trazer problemas dentro do lar. O outro não compreende, não tem a visão espiritual, não tem a sensibilidade divina, não tem a direção da graça. Aí você vai entrar em conflito. Não. Por isso que precisamos voltar urgentemente para a palavra. Porque a palavra direciona os nossos passos na senda da justiça, na vereda de Deus. Ela aprimora os nossos caminhos, direciona os nossos passos. E diz o texto sagrado: não se aparte da tua boca. Porque buscar a lei do Senhor dia e noite é uma meditação pessoal. Agora, quando ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. O texto que diz para nós meditarmos, diz também para que ela esteja na nossa boca. E aqui eu entendo a nossa responsabilidade missionária de compartilhar a palavra. Você tem um ano pela frente para alcançar a sua família, seus familiares, seus amigos, compartilhar a palavra de Deus. Então não se aparte da tua boca esta palavra. Assuma um compromisso com Deus de começar a estudar as escrituras dentro de casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Porque isso aqui, irmãos, nas redes sociais é um ladrão de tempo. É o inimigo mortal do tempo. Nos tira tudo que há de privilégios. Quando olhamos, lá estamos cansados. Quando vai lembrar da palavra, já está esgotado. É tanta novidade que não dá para acompanhar informação nenhuma. Estamos sempre desatualizados. E aí, se nós ficarmos presos às redes sociais, vamos perder o mais importante: responsabilidade. Quinto, primeiro a missão, diga comigo, missão. Segundo, propósito. Terceiro, promessa. Quarto, responsabilidade. Quinto, estímulo. Versículo de número 9. Deus volta para Josué e diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se é o vale da sombra da morte, Ele está lá. Se é nas montanhas escarpadas, Ele está lá. Se é nos picos nevados, Ele está lá. Se é no deserto causticante, no Saara, Ele está lá. Ele é Senhor de tudo, está em todo lugar. E Ele diz que está com aqueles que lhe temem. É Ele quem afirma, não é outro. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aonde você for, aonde a missão lhe enviar, Ele estará contigo. Não se deixe vencer pelo medo. Responda a chamada. E o texto continua, porque Deus é um Deus de estímulos. Deus, Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa sermos vencidos pelo sentimentalismo, pelo medo,
pela claustrofobia, tantas fobias, mas Deus não é Senhor do medo. A Bíblia diz 365 vezes: não temas, não temas, não temas. Mas não basta só dizer não temas porque eu sou contigo. Já pensou, irmão? Não temas, porque o Senhor é contigo. Então vamos avançar, irmãos. E aqui, sexta parte, diga comigo: atitude. Diante de uma missão, um propósito estabelecido, promessas garantidas, responsabilidades exigidas, estímulo, só resta agora uma atitude. Atitude. Atitude é uma coisa importante. John Maxwell é um dos maiores, uma das maiores autoridades no assunto de liderança. Ele escreveu um livro, que o título do livro é Atitude. E ele disse que um amigo chamou ele para fazer uma viagem num pequeno avião. E quando o avião foi subindo, ele disse: é muita força. E ele foi subindo, não lembro se é Los Angeles. E ele disse: muita força, aquele avião pequeno, só cabia 2 pessoas. Subindo, ele disse: olha a atitude. Era um botão que tem lá, que leva o avião para subir, para depois fazer assim. Ele disse: esse é o momento mais difícil, mas isso aqui depende desse botão. Atitude. Você quer subir? Você quer avançar? Você quer chegar lá? Precisa de atitude. Atitude. Então Josué chega para o povo agora e diz assim, versículo 10. Irmãos, do versículo 1 até o 9 era Deus falando. Agora é Josué falando. De 1 a 10 foi só Deus falando. Agora é Josué. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, do 10 até o 15, é só atitude: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tomareis a terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Chegou o momento de Josué. Deus falou, Deus prometeu, Deus traçou todo o projeto, deu as diretrizes, deu o equipamento necessário. Então agora Josué se volta para o povo. Tomar uma atitude. Reúne os príncipes, é hora de avançar. Passa no meio do arraial, ajunta o equipamento. Era mobília de guerra, era equipamento de comida. As mulheres e crianças ficam do lado leste, porque já haviam vencido todos os inimigos, estavam em seguranças. Protegei as crianças. É dever dos pais proteger as crianças, porque o diabo, ele não dormita, anda como leão buscando quem possa tragar. É ideologia de gênero, o pastor já orou nesta noite. São tantas coisas. Aí Josué diz, deixa as mulheres e crianças protegidas. Mas nós vamos avançar, nós vamos para a peleja. E nesta peleja depende de todos os valentes, os corajosos. Então passai o Jordão comigo, se juntai aos vossos irmãos e vamos à peleja. Precisamos tomar uma atitude. Não basta simplesmente ficar ouvindo sermões e mais sermões e não sair do lugar.
só ouvindo, só enchendo a alma. Precisamos tomar uma atitude. Se não há atitudes, não há resultados. Então, Josué conclama o povo para uma atitude. Um chamamento para uma responsabilidade. Hoje é o primeiro dia. É o chamamento. Eu estou aqui simplesmente entregando aquilo que Deus me deu, equipamento. Paulo disse: o que recebi do Senhor que eu vos entreguei. Equipamentos, né? Estamos na fronteira da terra. Equipamentos. Mas nada valerá se você não tomar uma atitude hoje. Nada valerá. Se você não considerar as palavras de Deus, não se posicionar, nada adianta. Não vai mudar nada. Continua do mesmo jeito. É preciso tomar uma atitude. Porém, vós passareis armados na frente dos vossos irmãos. Foram chamados para vanguarda. Vocês vão na frente. Rubenitas, gaditas, vão na frente. Vão ter que avançar agora dos vossos irmãos, ajudar na peleja. Essa história de dizer que esse ano não vai fazer mais nada, vai entregar, está cansado. Não, Deus não te chamou para ficar do outro lado. Até o grande dia, nossa mão tem que estar no arado. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Última ferramenta, irmãos, o último equipamento. Para a gente finalizar esta noite. Diga comigo, obediência. Meu Deus. Obediência. Versículos 16 a 18. Obediência. Que palavra. Que palavra, meu Deus. É tão bom exigir dos outros obediência. É tão bom querer mandar. É tão bom dar comandos. Ordenar, determinar. Agora, obedecer, se submeter, se rebaixar. Versículo 16. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes, faremos. E aonde quer que nos enviares, iremos. Já pensou, irmãos? É tão bom exigir obediência dentro de casa dos filhos, não é, irmãos? Aí você, como filho de Deus, Deus te chama para obediência. E aí como é que você responde? Uma pessoa que não sabe obedecer, irmão, nunca vai saber liderar. Quem não sabe curvar a cabeça, não vai saber levantar nunca. Porque aqueles que vivem só de cabeça empinada, é porque o pescoço é de dura cerviz, não se inclina. E porque não se inclina, Deus quebra. A palavra diz. E a obediência é um ponto fundamental na nossa vida em todos os aspectos. Desde o lar, dentro de casa, o convívio, os relacionamentos. Dentro da sociedade tem limites, exige obediência em tudo. Fui para o seminário da aula, agora no final do ano. Passei apressado, era 50 que registrava, eu passei com 58, chegou a multa lá em casa. Eu cheguei, saí fora de horas e queria chegar, e quando vi, estava em cima. 58 eu passei, chegou a multa na minha casa.
exige obediência em tudo. Obediência. Quer começar um ano diferente? Quer a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida? Comece obedecendo. Começa obedecendo. A Bíblia diz que eles responderam: nós vamos fazer tudo. Versículo 17: como em tudo ouvimos a Moisés no passado, assim te ouviremos a ti no presente. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Se obedecia a uma líder, por que não respeita essa de agora, desse ano? Só obedece a do passado? Não obedece a essa líder? Só obedecia aquele líder, não obedece a esse? Não. Nós respeitamos a autoridade de Moisés, agora respeitamos a tua também. Porque quando Deus te chamar para uma missão maior, aí você vai saber o significado de obediência, de liderança, de respeito, de limites. Então precisamos aprender aqui o exercício de Deus. E diz assim: tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca, a boca de Josué, não é de Deus não, viu aqui, e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Você sabia que um cristão rebelde no ministério é um cristão morto espiritualmente? Paulo disse que há muitos que dormem. Tem muita gente morto. Alguém que já está, não é como Lázaro. Lázaro estava enterrado. Ele não foi enterrado. Ele está entre nós. Por conta da rebeldia, em submissão, está morto. Porque a rebelião, Deus não tolera. Ela é pior do que pecado de feitiçaria. Então Deus exige de nós. A vida ela é feita num padrão de obediência em tudo. Tudo tem comando. Então exige de nós, se queremos um ano diferente, se queremos de fato conquistar coisas para Deus, para o seu reino, para as nossas vidas, precisamos nos submeter à sua palavra. Precisamos aprender com Josué. E aqui termina dizendo que aquele que não ouvir, ele vai morrer. Ele vai perder de viver esta vida com abundância. Porque é um rebelde, porque é desobediente. Mas aqui estão os elementos necessários, os equipamentos para fazermos grandes conquistas. Você quer conquistar? Quer avançar um pouco mais? Fiquemos de pé, irmãos.